Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo Lopes de inglês do Colégio Alternativa. Então olha só, como é que vocês estão? Estão bem? Essa quarentena tá sendo para estudar, hein? Não vou ficar na praia pegando bronze aí, que nem camarão na beira d'água. Olha só, então a gente vai começar com uma pequena revisão sobre o verbo to be. Quem não pegou, essa é a hora de pegar, tá legal? A gente vai falar um pouco sobre ele e depois vai seguir para o próximo assunto, que é curto, mas é todo embasado no verbo to be, tá legal? Então olha só, a gente tem aqui o to be verb, que é a base de tudo. Praticamente, se tu aprendeu isso, tu vai aprender o inglês inteiro. Então te esforça para aprender logo isso, que tu nunca mais vai ter dor de cabeça. Aí quando tu for lá pros States, passear em Miami, tu já sabe o que falar. I am, pelo menos, tá bom? Olha só, o que significa o to antes do verbo? Eu já falei para vocês que no português a gente tem nos nossos verbos, a forma simples deles, a forma pura deles é o infinitivo, ar, ir, né? Então, o to antes do verbo significa que o verbo está no infinitivo, ou seja, termina com ar, ir no português. Tá legal? Então, a gente tem correr, beber, cair, tá? Correr, beber, cair. Não, andar, beber, cair, desculpa. Andar, beber, cair. Terminou ar, ir, as conjugações. Aí se eu fosse falar, se eu for falar o presente, eu vou conjugar, eu vou entrar num tempo verbal, eu vou conjugar. Eu ando. Tu andas, ele anda, né? No inglês acontece a mesma coisa, a gente também conjuga. Só que a gente não tem essa finalidade do ar, ir no inglês. No inglês, pra gente saber quando a palavra é um verbo, se a gente está querendo falar um verbo, alguma coisa, a gente demonstra ele com o to na frente, para mostrar o infinitivo. Tá legal? Então a gente pode observar aqui, ó. To love seria amar e só love seria amor. Não aquela música do Claudinho Bochecha, tá? Os pais de vocês, se estiverem assistindo, vão lembrar. Então, olha lá. Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente simples, tá? Eu sou ou eu estou. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, a gente tem aqui eu sou ou estou, você é ou está, ele é ou está, ela é ou está, it. It, ele é um pouco peculiar, tá? Ele é um pronome peculiar que não tem no português. Ele é um pronome que se refere a animais, ou então ele se refere a objetos, tá bom? Então, assim, o it, ele é isso, esse, esta, isto, aquele, aquela, mas ele é uma ideia, tá? Então, você pode falar que o cachorro, como nós usamos assim, ela é tão bonitinha, você tá falando para um cachorro. No inglês, não vai ficar she's so cute, tá? Não vai ficar o she, a gente vai usar o it. It is so cute, tá? Mas a tradução literal pode ter o ela, tá bom? Então você pode traduzir do jeito que você quiser, não é do jeito que tu quer, do jeito que dá pra entender, tá bom? Então vai ficar it is. It is, ela é, tá bom? Então pode ser ele ou ela, você tem essa sua anotação no caderno, isso é só para relembrar. We are, nós somos ou estamos. You are, você ou está. They are, eles são ou estão. Essa questão do it eu vi com um professor dando aula na internet, por sinal ele é muito bom, eu aconselho que vocês acompanhem, eu vou procurar o nome dele e deixar nos comentários, tá legal? Ele tem vídeos no canal no YouTube que são excelentes e ele é ótimo. Presente simples, esse coisa é da Ella Language. Se você procurar Ella Language, você pode achar essa imagem lá, tá bom? Então, sobre o presente simples to be, a forma afirmativa, você que a gente já conhece, I am, e um complemento, I am student, you are at home, she is tall, entendeu? E aí ele vai se completar. Esse complemento pode ser uma profissão, um lugar, um sentimento, um estado físico, cores, números, tá legal? Essa aqui, eu quero ressaltar isso aqui. Essa primeira parte é toda singular, tá bom? E tem you are, aí eu vou falar já rapidinho sobre ele. O I am é singular, eu sou ou estou, uma pessoa, né? He, she, it também é uma pessoa, ele ou ela. Lembrem que a gente pode trocar he e she por nomes, e o it também, por nomes ou nomes de substantivos, né?
Desculpa, substantivo próprio e substantivos. Então a gente pode dizer assim: he is at home. He is at home. Ele está em casa. A gente também pode falar Peter is at home. Então, Peter está em casa, tá bom? Então essa parte aqui é singular e essa aqui é plural. We are at home. You are at home. They are at home. Então, essa parte, o are, sempre vai ser o são ou o estão, sempre vai ser plural. Por mais que venha só o you are. O que vai acontecer? Isso é mais distinguível na fala, tá bom? Quando você está lendo assim, you are my friends, você é meu amigo. Ou you are my friends, vocês são meus amigos, tá? Então, aí você vai perceber na fala, na escrita também, se vê alguma coisa com plural depois, aí então aquilo está referido ao plural. Mas isso é uma questão de prática, tá bom? Forma negativa. A forma negativa do inglês, todas as formas negativas nunca vai vir, o não nunca vai vir antes do verbo, sendo ele auxiliar, modal, to be, qualquer um que seja. Tá legal? Ele sempre vai vir depois do verbo. Sempre. Para todo sempre. Até o inferno congelar, mais 3 dias depois que o universo acabar. Então, olha só, isso é muito IPC, cara. Isso é importante pra caramba. O não sempre vem depois do verbo. Tá legal? Então, I am not at home. Eu não estou em casa. We are not at home. Nós não estamos em casa. Existe a forma abreviada, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Tá? As perguntas, questions. As perguntas são as seguintes. No inglês, no português não existe uma diferença entre a pergunta, a fala da afirmação e a fala da pergunta. A diferença do português é a interrogação no final da pergunta e a entonação de voz, né? Então eu tenho assim, você está em casa. Você está em casa. Você está em casa? Então eu tenho as frases, né? Tem a entonação de voz. No inglês, não. Quando ele já fala, ele abriu a boca para falar, você já tá vendo, já tá percebendo uma pergunta. Por quê? He is at home. Is he? É peculiar o som. O som ele é muito peculiar. E a escrita também. Então você vai ver essa inversão. Vai trocar de lugar. Então, ao invés de ser I am, vai ficar am I. You are you? He is he? She is she? It is it? We are we? You are you? They are they? Tá legal? Rapidinho, só um minutinho. Voltemos. Então a gente vai ficar assim, a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aí vocês podem ter uma melhor noção do que estudar, tá? Mas isso está no livro 1. Então a gente vai ter o verbo to be no presente agora na forma abreviada. O que é isso? Isso é uma forma contraída. A gente não fala, ei, vamos ali? Já está abreviando uma coisa. É tu, ei, psiu. Então a gente vai abreviando. O paraense da Té é pior, né? Ele aponta com a boca. Ele, onde é? Ele aponta com a boca. Aqui, ó. Então a gente tem o pronome. Esses são os pronomes, não esqueçam. Eles sempre vão identificar de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando. E aí segue o verbo. O que vai acontecer na forma abreviada? A gente só vai ter a forma abreviada na forma afirmativa e negativa. Tá legal? A gente vai tirar, para abreviar uma palavra, a gente tem que tirar a primeira vogal da próxima palavra. Eles fazem isso porque as consoantes têm um som mais pesado, tá? Então vai ficar I am, vai virar I am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. They are, their. You are, your. Ok? A forma negativa, a gente tira do I am, tá? Ele é uma única exceção. Ó, na forma negativa, todos vão se juntar com não, menos o I am. O I am, ele é um distinto, ele é a exceção, tá bom? Então vai ficar I am not, vai virar I'm not.
You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. Ou it isn't, tá? Ficar it isn't ou it isn't é a pronúncia deles, tá legal? We are not, we aren't. You are not, they aren't. You are not, you aren't. Ok? Let's go. Então, partindo disso, a gente vai ter o dare to be. Aí sim é a nossa matéria, tá? É a matéria do Cadernão 2. Então aí você vai ter o dare to be. O que é dare to be? É o there, é a palavrinha there, mais o verbo to be. Então, there is quer dizer há ou existe, tá bom? E there are é há ou existem. Lembra que eu falei há pouco que o are é plural? Então, aqui vai ser há ou existem. E aí a gente tem a forma singular e a forma plural. Tio, como é que eu vou usar isso e tal no dia a dia? É quando você quer dizer, falar sobre algo que existe em determinado lugar. Por exemplo, a pessoa te pergunta quantas cadeiras tem naquela sala. Aí você vai dizer, tem 6 cadeiras. Em inglês, esse tem é de existir, tá? Então, você vai falar there is ou there are. Se for uma única coisa, there is. Desculpa a pronúncia, é porque a gente está acostumado a falar português. There is. Se for duas ou mais, presta atenção, duas ou mais, a gente vai usar there are. Só que para isso acontecer, nós precisamos saber os plurais das frases. Os plurais das palavras. Eu vou explicar nesse vídeo, apenas os plurais regulares. Existem os irregulares. E os irregulares é aquele que a gente tem que sentar a bundinha na cadeira e estudar. Não tem fórmula, não tem regra, tem que ler e aprender. E a gente vai ter que aprender eles. Tá legal? Então, bora lá. Então fica assim, ó. There is e there are. Existe a forma afirmativa. There is, ok? Existe a forma negativa. There is not. Façam essa anotação, porque eu não achei uma imagem. Eu tô sem computador, então eu tô fazendo celular. Então eu não achei uma imagem que tivesse ele por extenso. Então é there is not. Is not é igual ao do verbo to be, tá legal? E is there, que é a pergunta. Existiu is there. Então a gente vai ter aqui no plural there are, there aren't e are there. Então, há, não há e uma pergunta se existe, há ou existe. Aqui há, existem, não existem ou não há e there are de uma pergunta se existem ou se há algo naquele lugar. Tá legal? Se tiver complicado. Mas aí, o que a gente vai fazer? Existem aqui o plural dos substantivos. Essa parte que não está no livro, mas ela é muito importante. Então, de regra geral, uma dica. Teve S no final da palavra. Só dá uma checada. Vê se ele já não é o plural. Se ele não for, segue uma regra aqui para vocês. Tá legal? Então, bora lá. Olha lá. Regra plural dos substantivos. Plural nouns, tá? N-O-U-N-S, para quem quiser procurar em inglês. Então, rules são as regras, examples, singular, plural e exceptions. Que eu vou explicar pausadamente. General rules. Maior parte são adicionadas aos plurais. A maior parte dos plurais se adiciona o S no final da forma singular. Car, bag, table. Cars, bags, tables. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a consoante for não tem como voltar, voltou. Quando a consoante é muda, a gente acrescenta S, tá? Isso é
Terminou com a letra E também, a gente acrescenta S. Isso é uma dica, Consoante muda é aquela consoante que não tem som. Desculpa, é aquela consoante que não tem vogal no final da palavra. Tá legal? Então, car, cars, bag, bags, table, tables. Plurais, substantivos que terminam em S, X, E, CH, SH e SS. A gente acrescenta o ES, tá? Bus, buses. Bench, benches. Box, boxes. Ok? Aqui são algumas exceções. Fees, vai ficar feeses. Fast, feeses. Gas, gases. Essas são exceções, tá? Existem outros, tá? Por exemplo, chesses, que é xadrez. Aqui é ônibus, banco. Bench, mas não lembro que é bench. Box são caixas, tá bom? Now, agora, plurais, substantivos terminados em F ou FE, mudando o final para VES. Então a gente vai trocar F ou FE por VES. Calf vai virar calves. Shelf vai virar shelves. Wolf vai virar wolves. Gado, prateleira, lobo. Essas palavrinhas aqui, calves, chief e believe, elas são exceções, tá bom? Calf, chief, believe. Eles vão acrescentar apenas o S no final. Existem outros também, tá? Mas isso aqui só para exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o final da palavra, tá? É como acontece no português, tá bom? Não muda muito. Agora, terminados em O. Substantivos terminados em O, precedidos pela vogal, são adicionados S. A gente muda para S, né? Então vai ficar radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Então, vogal O, terminou com O. Se tiver uma vogal antes, acrescenta S. Se não tiver, a gente vai acrescentar ES. Ele se encaixa nessa regrinha aqui, ó. Só que existe uma diferença, tá bom? Ele se encaixa na regrinha do ES, só que existe uma pequena diferença que é o final da palavra. Então, substantivos terminados em O, precedidos pela consoante, o plural se faz em ES. Então a gente vai colocar ES. Potato, potatoes. Hero, heroes. Domino, dominoes. Aí existem as exceções. O piano, photo e halo. Tá bom? Nouns ending em Y. É Y em inglês, em Y. Tá? Substantivo terminado em Y. Quando o Y segue com uma consoante, quando ele termina com consoante, a gente substitui o Y por IES. Tá bom? Consoante, troca consoante Y, troca o Y por IES. Isso é um IPC bem grande, tá? Um importante pra caramba. Um IPC PCM, importante pra caramba mesmo. Então tu vai tirar o Y e vai acrescentar IES, tá? E cuidado, porque também tem o vogal mais Y, como they, tie, donkey, que aí a gente vai acrescentar apenas o S no final. Ele vai ficar lá na primeira regra, ele vai cair na primeira regra de novo. Tá legal? Então, de plural é isso. Eu não vou passar o plural irregular, como por exemplo, Superman e X-Men. Superman termina com A e X-Men termina com E. E aí o que vai acontecer? Um é plural e o outro não é. Superman, quando você tiver dúvida do man, tá? Man com A, é só lembrar do Spider-Man, Superman, Batman, tá? Quando terminar com E, aí você lembra do X-Men, que são os homens X. Tá legal? Ele é uma exceção. Olha lá, no exercício de vocês, página 4, se eu não me engano, tem complete com there is ou there are. E a gente vai lá. A teacher in the classroom. Lembra que a antes do substantivo vai representar um ou uma? Então, se você tem um teacher in the classroom, um teacher na sala de aula, aqui vai ser there is ou there are. Tempo. 3, 2, 1. Então, aqui vai ser there is, tá bom? Aqui, ó. B.
Many students at the cafeteria. Então, students. Olha, a palavrinha terminou com S. A gente sabe que a palavra é students. Por mais que eu não saiba o que é many, mas essa palavrinha estando no plural, eu vou colocar there is ou there are. Tempo. 3, 2, 1. Então, a gente vai ter o plural. Então, vai ser there are. Letra C. 4 books near the chair. Lembra que a gente estudou números no semestre na avaliação passada? Então, aqui é 4 books, 4 livros. Near the chair. A gente ainda vai aprender essa palavrinha aqui, tá? Near the chair. Então, você vai colocar there is ou there are. Tempo. 3, 2, 1. Então, aqui vai ser o there are novamente, porque aqui a gente tem books no plural. E tem o 4 também aqui na frente. Tá legal? Letra D. An orange is in the refrigerator. Então, uma laranja está no refrigerador. Aí que a gente tem o there is na frente da palavra. Tá bom? Olha só. Esse aqui segue os exemplos que vocês vão fazer o exercício dessa parte. Então vai ficar. Example. Is there an apple on the desk? Há uma maçã na mesa? E aí vai ser yes, there is an apple on the desk. Então, quando você for completar a atividade, você vai ter o yes antes para você fazer a frase afirmativa. Yes, there is. Se não tiver, vai ficar no, N-O, apenas vírgula. There are not. No, there aren't an apple on the desk. Então, não há uma maçã na mesa. No caso que existe, então, yes, there is. Ok? Example 2. Are there books on the desk? Olha, essa frase está no plural. Are there books on the desk?